Alô, manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, Fernando Choque. Uma boa noite de sono também nos conecta, você não acha isso? Nos conecta, mano. Literalmente, né, cara? Com certeza, né? Bom, e é coisa boa dormir, né? Eu não gosto, cara. É bom. Eu não, acho um desperdício evolutivo dormir. Não. Sempre achei. Eu tem um problema que eu não tenho, até o doutor ele vai ficar bravo agora, né? Por quê? É com sono, né? Tá. Porque é um super poder que eu tenho, é poder dormir a hora que eu quiser. Pois é, mas... Se eu for pro X-Men, eu vou botar isso na ficha. Excesso é problema também. Não, mas eu não falei que é excesso. Eu não tenho negócio de estar sempre com sono. Tá. Eu sou igual o Wolverine, né? Eu tô sempre... igual o Hulk. Tá. Eu durmo a hora que eu quiser, eu consigo controlar. Então, quem que tá aqui hoje, vai? O doutor Fábio Souza. Bruxaço, hoje é dia de sono, né? Hoje é dia de sono. Hoje é dia de sono, ele veio falar com a gente sobre esse rolê. Ele é médico de sono. Doutor, que prazer receber mais uma vez, né? Tantos papos já. Prazeraço. Muito feliz, né, de estar aqui. É um imenso prazer, né? Mano, Fernando, nossa, já estamos aí como parceiraço há muito tempo. A tua barba não era branca, cara. Não. Tô ficando velho. Tá velho, cara, já. E não foi só por causa do filho que dorme bem. Meu filho dorme bem. Dorme a gente bem, tava conversando antes um pouquinho. Tá. Meu filho dorme bem também, então acho que é muito trabalho. Mas também o senhor é suspeito também. Deve aplicar umas técnicas pra fazer o guri dormir, né? Também. A gente aproveita todo o aprendizado pra também usufruir isso também a nosso favor. Qual a idade do filho? Tá com 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Tela zero, imagina. Zero, né? Se você me falar alguma coisa diferente disso aí o mundo acabou pra mim, né, cara? Pô, daí... Com quantos anos pode expor a criança à tela? Só pra eu ter certeza. Assim, o ideal, né, a Sociedade de Pediatria, ela sempre recomenda o mínimo possível. Eles têm métricas ali de tanto em tanto tempo acima dos 2 anos, mas muito pouco. Errei. Tá? E tem porque tem umas associações, não sou especialista nisso, né, para falar, não sou pediatra, mas para falar sobre tem mais influência com autismo, por exemplo, com déficit de cognição e aprendizado. Então tem interferência sim de socialização também. Não, o que eu sinto, doutor, quando meu filho fica muito na tela, ele fica mais agressivo. Isso eu já fiz esse teste, tá? Ele fica mais agitado, mais agressivo, mais teimoso, mais impaciente. Já fizemos esse teste, eu e minha esposa. Eu acho que é importante, porque assim, quando a gente... o filho tá chorando, berrando e tu entrega uma tela. Tu tá dando, entre aspas, eu entrego uma bufetada. Eu entrego bem diferente que eu entrego. Quando ele tá, não vai rindo. Ele tá nessa vibe aí. Pode sim, o meu pode. Não pode dos outros. Bufetada é o jeito que tu quer falar de abraço. Do carinho, né? Desculpa, doutor. Quando ele tá chorando, a gente comumente... Não, mas de acabar dando, por exemplo, a tela, então fica muito fácil. Tu não tá argumentando, tu não tá controlando, né? Então, tudo que fica muito fácil, de fácil acesso, então a gente não vai ser um bom educador, vamos dizer assim, né? Então eu acho que tem que ter restrições, tem que ter realmente conversa, mas tem que ser pai, tem que ser mãe. Eu trato a minha filha como eu gostaria de ser tratado, né? Então sempre que eu vejo que ela tá irritada, chorando, eu dou comida. Que é como funciona comigo, deve funcionar com ela também. Tá, mas o papo é sono, né, doutor? O papo é sono, não é filho hoje aqui. Isso. Hoje é o dia mundial do sono, é isso? Perfeito. Significa que nós temos que dormir mais hoje, é isso? Temos que dormir mais e com qualidade, né? A Sociedade Brasileira do Sono, a ABS, a Associação Brasileira do Sono, ela, por estudos, junto com a Sociedade Mundial de Sono, determinou ali que entre 7 a 8 horas é uma média, uma boa média de quantidade, mas é quantidade com qualidade. Eu não posso realmente acordar no dia seguinte e meu sono não ser reparador, né? Então, se eu acordo no dia seguinte e o sono não é reparador, com uma quantidade dita adequada, algum doutor, problema tá tendo. Quando você fala assim, só um pouquinho, peraí. Não, deixa eu perguntar pro doutor, porque agora é a minha consulta. Segura a tua. Deixa eu fazer a minha consulta. Não, eu tô tranquilo. Você já fez 3 consultas com o doutor ali. Aqui eu tô de doutor, eu, por exemplo, é o seguinte, eu acordo cedo, sou velho, acordo 6 da manhã. Sempre que eu acordo cedo tento voltar a dormir... 6 da manhã tu acorda? Eu tenho mensagem tua aqui, 4h35, Não, mas tá, vamos fingir que é 6. Acordei às 6. Sempre que eu tento forçar a voltar a dormir, né, acordei cedo demais, quero dormir um pouco, durmo mais 2 ou 3 horas, eu destruo o meu dia, doutor. Eu destruo, cara. É um negócio... Sim. Eu acordo mal, eu acordo cansado, sabe assim... Por que isso? Que horas você vai dormir, mano? Só pra gente ter um parâmetro. 11, meia-noite. Não é tão tá. Não, então, vamos dizer, vamos considerar 6, que horas, a gente já sabe que pode ser um pouquinho antes, né? Mas vamos lá, vamos considerar essa situação. Vamos dizer meia-noite até as 6, tá? Então, mais 6 horas em média aí de sono. Pode ser que seja o adequado, entra dentro da esfera dos dormidores curtos, vamos dizer assim. Existem os dormidores longos que não têm distúrbio do sono e precisam de 10 horas, 12 horas para dormir.
mas esse deve ser investigado por polissonografia para ver se não tem distúrbio do sono. O que é pornografia? Polissonografia. Desculpa, você falou meio rápido, eu não entendi a parada. Pornografia da sono ou tira o sono? Não, mas vai lá, não vai Olha, pensar não daí. sei. Deixa o doutor. Mas a polissonografia é o exame do sono, poli de muito, sonografia, da grafia do sono, pra gente ver estágios do sono, se dorme bem, é um check-up do sono, né? Pra ver se tem apneia obstrutiva do sono, movimento periódico de pernas, então tem vários distúrbios do sono que é avaliado por polissono. Mas se a média é 7 a 8 horas e tem os dormidores curtos e os dormidores longos, a gente tem que ver se o sono é reparador. Então a primeira pergunta é, durmo da meia-noite às 6, por exemplo. E acordo bem disposto, bom dia sol, acordo vamos lá? Rapaz, acordo loucaço. Então, dando chute no cachorro, provavelmente, uma loucura já. Provavelmente ok. Agora, muito dormidor curto, por exemplo, menos que 4 horas, tem chance de ter alteração de cognição, memória e aumento da pressão arterial, por exemplo. Então, tem que ser avaliado. A pessoa pode ficar ansiosa se ela dormir menos? Pode, e aí gera um ciclo vicioso, que é um problema. De querer as coisas sempre pra agora. E aí, por exemplo... tá, tipo, numa posição de chefia, fica forçando a galera que tá embaixo. Tipo, tem algum exemplo, assim? Não, só hipoteticamente. Ouvinte, um primo. Bro, a gente chama de... Ele pergunta pra ti, doutor, mano, quando eu tô bêbado eu durmo melhor, eu posso beber sempre, doutor? Não, o cara perguntou, assim, ouvinte. Não, vamos lá, vamos Mateus responder. Gonçalves Mastella perguntou aqui. Matheus, vamos lá, olha Mateus só, cara. Perguntou. Se a gente pudesse fazer o exame do sono sem bebida alcoólica e com bebida alcoólica, mesmo aparentemente dormindo melhor, a onda cerebral é quase igual a acordado. É inacreditável o Quando efeito. Quando você tá bêbado, é mesmo? Como se ruim. você tivesse acordado? É como se tivesse acordado. Caraca. É interessante que a gente vê, tipo, quem conseguir ver esse movimento. Por isso que acorda fazendo, cansado? Por isso que acorda cansado. É meio efeito ressaca. Né? Tá. Então, a onda cerebral, vamos pegar, o estágio 3 do sono é tipo um looping, assim. Tipo, imagina uma montanha e vai fazendo várias montanhazinhas. Quando a pessoa dorme bem e faz esse estágio 3 do sono, um dos estágios reparadores, vai fazendo looping e fala, pô, maravilha. Aí, vamos entrar agora, bebida alcoólica. Tá. Bebo e vou tentar dormir. Dorme, ok. Só que ele é excitatório cerebral, ele fica ativando o cérebro. A pessoa capota, mas fica ativando o cérebro. Então esse looping aí, essa montanha faz um monte de risquinho no final. Daqui a pouco o looping, de novo, um monte de risquinho no final, a gente vê isso por onda cerebral. Então a gente mostra que realmente isso é chamado microdespertar. É o cérebro dando alertas, eu não tô legal, e assim por diante. Dima, o que mais prejudica o sono, doutor? Vai ver TV, é o básico, né? Você fica vendo a televisão até um minuto antes de dormir, pô, isso aí não dá. É o que todo mundo sabe e o que todo mundo não faz, né? Então, assim, a gente chama de higiene do sono. São os mandamentos para melhorias da qualidade do sono. Doutor, a minha vida mudou quando eu tirei minha TV do quarto. Minha vida se transformou. Super importante. Não, mas de verdade, nunca mais. Constrangido do papo com vocês. Nunca mais. Tô ficando com vergonha. Choque, a tua vida melhora, cara, é absurdamente. Eu tirei a TV da sala. Não, Choque, ela melhora de verdade, cara, ela melhora. Não, inacreditável. E a influência, então, já pegando esse indicador, que eu acho que é o mais difícil de todos os mandamentos, tá? Então, evitar a intensidade de luz 2 horas antes do horário habitual de deitar. Então, vamos pegar, hipoteticamente, vou deitar meia-noite, 10 horas em diante, eu tenho que começar a fazer um desmame, uma progressão de como é que vai ser o meu sono. Então, evito TV, luz branca, computador, tablet, celular. Por isso que o mandamento é fácil, difícil é fazer, né? Vai aumentar a tua produção de melatonina, o teu hormônio do sono, de uma forma natural, legal, tá? Que é pela glândula pineal lá que produz a melatonina. Então, agora vamos pensar ao contrário. Tô lá na frente da TV. Meu cérebro tá recebendo aquela intensidade de luz. Tá dizendo pro cérebro que é dia. Então, segura a melatonina, o hormônio do sono, não preciso produzir agora. Tá de boa. E aí a pessoa fica mais agitada, dificuldade para dormir, fragmentação do sono. Doutor, o senhor falou em tempo de sono ali, aquela história ali das 6 a 8 horas, né? Essas 8 horas, elas precisam ser contínuas? Porque tem muita gente que não dorme tanto à noite, mas dá aquelas cochiladas durante o dia, a dormidinha depois do almoço. Conta. Né? Isso conta nessas horas de sono ou essa sonequinha não entra na... Não, a soneca ela deve ser contabilizada, tá? Só que assim, qual que é a recomendação de soneca? Que é uma coisa bem importante. Os espanhóis são campeões, né? De siesta, né? Eles siestam 3 horas, do meio-dia até as 3, os espanhóis. Eles exageram um pouquinho, né? O recomendado pela Sociedade Mundial do Sono é entre 20 a 30 minutos. Agora, o porquê disso? Acho que todo mundo já teve experiência de dormir um pouquinho mais depois do almoço
E aí dormiu 1 hora e acordou mais grog do que foi dormir. Acorda pior, né? Muitas vezes acorda em sono REM, que é um sono legal pro dia, pra durante a noite, legal. Mas se eu durmo um pouquinho mais depois do almoço e eu acordo em REM, eu acordo mais grog que fui dormir. Tá. Então o recomendado é até 30 minutos depois do almoço. E detalhe, quem tem insônia não deve nem tentar tirar outra soneca durante o dia, porque é uma fatia do bolo que sai ali e depois vai faltar à noite. Então, insônia não é recomendado. Todo o restante... Doutora, minha sogra, que já partiu, ela dizia que tinha insônia, né? Eu não consigo dormir. Aí você chegava lá, dormia das 6 às 10 da noite. Mas assim, mas daí vai ser difícil, né, cara? Não vai ter como. Eu chegava lá, ela tava dormindo uma cochilinha no sofá, 7 da noite. Eu disse, daí não vai dormir nunca. Não vai. Tem pergunta pra você. Tem 2 abraços aqui, doutor, ó. 2 Mateuses aqui, Fernando Choque. Nosso querido Mateus, da Color Effect. Vai vir parceria forte aí, tá vindo, hein? Tá chegando. Tá chegando. Vem bater um papo com a gente aí. Vai vir. Já marcou? Já tá agendado. E o Matheus perguntou, doutor, essa noite eu sonhei que eu estava acordado, daí eu acordei e eu vi que eu estava dormindo. Isso é um problema? Não, teve um momento... Olha que interessante, o sono REM, que a gente acabou de mencionar, à noite, é o sono mais relacionado com sonhos. REM vem de Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Tá. Se a gente já vê alguém que tá dormindo, não façam isso, tá? Mas que tá dormindo e tá com movimento rápido dos olhos, se tu acordar essa pessoa nesse momento e tava sonhando ou não? Tava. Tá. Então simplesmente ele acordou em REM. E interessante que no sonho dele ele tava tendo essas elaborações, né? Tá? Então simplesmente o acordar em REM a gente lembra do sonho, tá? Quando eu acordo em REM, eu lembro. Quando acordo em REM, lembra do sonho. Número da Mega Sena é bom sonhar ou jogo do bicho. E aí acordar no sono REM. Acordar a nota. Tá. Por que a gente não lembra? Por que a gente não lembra do sonho, doutor? Porque geralmente a gente não acorda em REM. Tá, passou ali, acabou. Passou ali, por exemplo, eu posso ter feito, né, na polissonografia, nesse exame de sono, a gente vê quantos de porcentagem cada um faz em REM, por exemplo. De sonho? Você consegue saber se eu tô sonhando ou não? Não consigo saber se tá sonhando. Eu consigo saber quanto que tem esse estágio do sono. Tá. Se a pessoa acordar no final do exame, por exemplo, em REM, opa, eu tava sonhando. Sonhei muito, e vai lembrar do sonho. Tá. Se acordou, fez um monte de REM durante aquela noite, mas acordou em estágio 2 do sono, por exemplo, a probabilidade de lembrar do sonho é quase nula. Tá. É interessante isso. Por isso que a gente lembra mais quando é pesadelo, então? Porque daí tu acorda? Assustado e desperta. Porque aí vai estar acordando, né? Então o REM pode ser sonho ou pesadelo. O que é o pesadelo? É um sonho ruim, né? Então é também o despertar em REM. Tá, mas não tem alguma coisa a ver pesadelo? Por exemplo, Dino Cardoso sempre sonha com demônio quando come feijoada, ele falou, pirão de feijão. Interessante, verdade, porque aí o que acontece? Falou, quando eu tenho uma fragmentação maior do sono e quando o sono não é tão reparador, eu vou ter um sono agitado. Tá. Um sono que repercute mal. Tá pesado. Pesado. Teu organismo tá ali digerindo aquele rango, você tá pesadão. Isso, tá pesado, não é legal. Então assim, aí entra dentro dos mandamentos de novo. Grandes refeições à noite. Não é legal para sono, fragmenta o sono, dificulta início e manutenção do sono, ou pelo menos o sono não vai ser reparador, não é legal. Doutor, eu tô ficando preocupado, o senhor poderia falar mais alguns mandamentos de sono, só pra ver se eu tenho, se eu sigo algum? Tem todos aí, Fernando. Não, eu queria saber se eu sigo algum, porque até agora eu tô fora de todos. Uma pergunta antes aqui do ouvinte, mano, acordar sonâmbulo faz mal de verdade ou não? Vamos pegar os dois ganchos. Então, o sonambulismo, 17% das crianças têm sonambulismo, ou até terror noturno. Eu sempre tive, cara. É mesmo? Andar, levantar pela Mas depois casa. Passou. Meu irmão me deu um soco no nariz uma vez. Mas foi de verdade, não foi sonâmbulo, não. Ele falou que foi sonâmbulo. Isso aí eu já fiz também. Isso aí eu já fiz. Já usei essa daí. Não, mas acho que sei lá, doutor, foi até a adolescência ali, mais ou menos, um pouquinho antes. Isso olha a prevalência média aí, 17% das crianças têm sonambulismo. Sonambulismo é ou falar, que é sonilóquio, é falar durante a noite, ou caminhar, tá? Então, 17%, só que vai sumindo ao longo dos anos. A gente tem uma explicação pra isso aí. Quando fala à noite, a gente anota o que a pessoa quer falar, que às vezes é a entidade que tá mandando mensagem. Não. Isso aí, Agora sim. Fumar charuto, meu avô falava bastante. É mesmo? Meu avô fumava charuto e falava a noite inteira. Falava até com sotaque diferente, meio carregado. Assim. Outra coisa, pô. Não. O doutor é sério aqui, o papo sério fica acabando com o assunto. Não, é sério aqui, tu tá falando da fé da minha família aqui? Vai lá. Eu vou bater tambor, fumar Vai lá, doutor. Mas aí dentro o adulto continua sonâmbulo, passou a infância, vamos investigar, que aí pode ser apneia obstrutiva do sono, pode ser movimento periódico de pernas.
Aí tem que investigar qual distúrbio de sono está perpetuando esse sonambulismo. Então, você falou terror noturno. O que é terror noturno? Terror noturno é uma coisa que para os pais é desesperador. Quem é pai e está me ouvindo ou vendo agora a gente vai se identificar. Então, assim, a criança abre o olho e começa a berrar. Tá? Aí berra, e aí tu achas que é um pesadelo. E na verdade, na hora que tu vai pegar, os pais vão tentar ali amenizar a situação e ela berra, daqui a pouco ela para. No outro dia, se perguntar pra criança, né, uma criancinha maior, então vamos dizer, se perguntar pra criança, tu lembra dos teus pesadelos e tal? Tu falou, não lembro, porque é um estágio do sono que tu não lembra, é como se fosse um interruptor no meio do caminho. Tu tá meio acordado, meio dormindo, mas não vai lembrar no dia seguinte. Então, o terror noturno é um tipo de sonambulismo que é uma aflição muito grande pros pais. Então, mesmo mandamentos lá da higiene do sono serve para o adulto, serve para a criança. Se fizer a higiene do sono bem certinho para a criança, tem uma grande chance do sonambulismo e ou terror noturno sumirem. Show de bola, mas eu tenho que fazer essa higiene. Tem que fazer higiene para valer, que não é tão fácil. Não, doutor, não é fácil. Não é fácil. A gente... Você fala, tem essa lista aí, mas não é fácil. Não é fácil, não é fácil. É claro que quem sofre muito, porque qual que é o medo que a gente tem? Dependência química. Chega um paciente com insônia, né? E aí ele fala, olha, resolve o meu problema porque eu não tô dormindo. A pessoa tá sofrendo, não é que ela não tá sofrendo, ela tá sofrendo e ela vai precisar de medicação de uma forma, a princípio, temporária. Só que quantos que chegam num consultório, por exemplo, tô usando há 15 anos a medicação, tu vai tirar a medicação de forma imediata? Não, tu não tira a medicação de forma imediata porque pode dar até síndrome de abstinência. Não, tá louco, né? É feito de droga, né? Então, só que tem métodos para tu retirar a medicação, deve ser avaliado, visto o exame de sono. Então, tem toda uma trajetória aí para ser percorrida. Tem pergunta do nosso querido professor Heitor Mota, que também não faz nada além de ficar ouvindo a rádio, né, Choque? Ele trabalha pra gente, eu acho. Esse aqui trabalha aqui, né? Mano, boa tarde. Eu sempre lembro dos meus sonhos, doutor, porém eles não fazem o menor sentido. Não tem história, como muitas pessoas contam, que tem até roteiro. O meu não tem nada, é um caos total. Doutor, tem alguma explicação ou não? Não tem. Até a medicina do sono tá tentando crescer um pouco na parte dos sonhos, mas é muito difícil, né? Tem um filme com Harrison Ford, se eu não me engano, chamado A Fortaleza. Às vezes é bom fazer o teste de Rorschach. Não, muito antigo. Às vezes o quê? É bom fazer aquele teste de Rorschach. Acha bastante coisa. Isso aí eu recomendo. Eu tenho uma amiga que é habilitada pra fazer, eu posso passar o contato pro doutor Heitor depois. Teste de Rorschach, pô. Mano, falar dormindo é o de menos. Eu fiquei com uma mina... Cuidado. Fez outra coisa dormindo. Pô, Matheus, não quebra o cara aqui, pô. Existe isso, tá? Sexonia, tá? Então, assim... Peraí. Vamos lá, pera, doutor, vamos lá. Tem doutor, um grande amigo meu... Existe o quê? Vamos de novo. Vamos lá. Não é tão infrequente assim, é um tipo de sonambulismo, vamos ver se é isso que eu captei a mensagem. Qual é o nome? Sexonia. Ter relação sexual e não lembrar disso, tá? Então, assim, é um tipo de sonambulismo. Uma vez já aconteceu com um amigo meu que até eu fui fazer medicina do sono em São Paulo e ele foi pra um show lá. Ele falou assim, cara, que bom tu tá... Eu tava começando medicina do sono, não sabia muita coisa, tá? Tava começando. Ele falou, cara, eu tenho que te contar uma coisa que acontece comigo. E aí, de vez em quando, eu tô lá com a minha namorada, daqui a pouco eu acordo naquelas... Opa, o que tá acontecendo aqui? E ela falou, mas foi tu que me procurou durante a noite, tu não sabe o que tava acontecendo. Então, sexonia, ter relação sexual no momento que tá dormindo, tá? Então, é um tipo de sonambulismo e deve ser avaliado também porque tem algumas pessoas que se sentem extremamente constrangidas de... Eu acordei no ato, né? Então, não Se fosse às 6 da tarde, né, Jorge? Eu ia dizer que eu tenho um primo que... Não dá, vai. Tá. Mas é um distúrbio do sono também descrito e que a gente vira e mexe, acaba tendo essa descrição e a gente vê alguns pacientes assim. O senhor está disponível para vir no Transtornados um dia? Das 6 às 7? Vamos... É que a gente pode... Sempre. Sempre que vocês pedirem vai ser uma... 3 aqui que eu guardei. A gente pode gerir esse tema pro doutor, né? Tá, não tem problema, mas... Foca na sexonia, eu quero saber sobre poluição noturna. O que é isso, vai? É um assunto bem importante. Não vai... Ei. Não, quero saber se isso é bom pro sono, não é? Que é aquela... Ney. Ele vai falar às 6 da tarde, que é quando dá aquela... Isso, agora não é a hora, assim. Não é horário, né? Mas vamos conversar isso às 6 da tarde. Nosso horário agora é para falar o seguinte, doutor, preciso melhorar o meu sono, vai. Vamos lá. Todo mundo sabe. Então vamos lá. A gente falou das telas, né? Depois das 22 horas, para quem dorme em torno de meia-noite, então evitar TV, luz branca, computador, tablet, celular.
Evitar grandes chantinas derivados da cafeína depois das 5 da tarde. Café, chocolate. Mas para. Já começou assim. Já começou Vai nessa vir daí, a Páscoa aí. Já começou nessa. Parar de tomar café depois das 5, doutor. Que mundo tu vive, pô. Aí não dá, doutor. Então, televisão até tá. Agora, pô, café não dá, né? Ontem eu atendi até um paciente pegando o gancho. Clínica paciente... Pulmonar, tudo bem? Queria agendar uma consulta. Vocês conseguem um encaixe pra mim? Pô, cafezinho, doutor, cafezinho antes de dormir. Então, doutor. Pô. Que até o paciente falou assim, ó, eu não sei porquê, mas eu tenho uma insônia brutal usando a medicação há 5 anos. E aí assim, me conta um pouquinho da tua rotina. Isso é super importante, porque é tanto hábito que a gente tá acostumado que daqui a pouco a mudança de hábito não é fácil, né? Então vamos lá. E aí a pessoa tomava um cafezão antes de dormir. E aí comia muito antes de dormir e mandava ver, né, mais bebida alcoólica. Então assim, aí a esposa reclamava: mas tu fica roncando a noite inteira. E aí tu diz que tu não dorme também. Então tem a percepção de sono, né? E tem realmente métodos para melhorar a insônia. Então os mandamentos, que não são fáceis, para quem tem insônia, infelizmente tem que ser meio que regrado, exército, assim, meio mandatório. Porque senão não vai melhorar e vai ficar dependente de medicação. E medicação a longo prazo causa mais demência. Tá. O que é pior? Tem mais insônia ou usar medicação? Pô, insônia triste, assim, aquele cara sofre 3 vezes na semana por mais de 3 meses e tem vários, o cara tá sofrendo muito. Então a gente tem que ter um auxílio medicamentoso temporário. O psicólogo, em análise com isso, é essencial para insônia. Então, terapia cognitivo-comportamental, que é meios e métricas para melhorar a qualidade do sono, é essencial. A medicação de forma temporária, a terapia cognitivo-comportamental e, de novo, higiene do sono. Não tem jeito. Então, não tem jeito. Doutor, obrigado pela presença. O pessoal te encontra? Estou à disposição, né, da Clínica Pulmonar. Então, no Centro Clínico Luiz Zanetti, a gente está à disposição para qualquer esclarecimento, avaliação de polissonografia do exame de sono, né, já que sono é essencial para a saúde. Dormir bem reduz reduz mortalidade. Então, tem várias doenças atribuídas com maior risco de morte. Fernando Choque? Eu li aqui os 10 mandamentos do sono, mano, e eu tenho um que eu não faço mesmo. Tenho um que eu tô seguindo a risca, que é evitar exercícios vigorosos próximo ao horário de dormir. Doutor, isso é importante. Esse aí tá evitando. 12 horas antes de dormir eu já evito. Já pra precaução, no caso. Mano, a gente não falou sobre isso, mas eu tenho uma informação sobre o Dr. Fábio. Qual é? Ele tocava numa banda aí com um médico, ele é o cara do rock também, né? Já me contaram essa dele. Já me contaram. Verdade. Ele só não tem cara. Mas tá rolando a banda ainda? Rola? Não, isso é uma pena porque, era um momento de terapia de grupo, né? Então a gente tocava e era uma felicidade muito grande. Choque. Mas como médico, vamos ver se retomamos. O nome da banda era Grey's Anatomy. Olha aqui. Tinha médico Nem como médico, tá? Ele consegue ganhar tanto dinheiro com o ralo que uma banda leva. Entendeu? A banda nem médico consegue. É só no ralo. Tocava bateria, né? Tá. Não, eu até brincava com bateria, mas eu cantava. Viu, mulher? Talvez por isso que não deu certo. Não. Cara que sabe mexer com respiração aí, não perdi o fôlego. Doutor, obrigado pela presença. Estamos à disposição, tá? Obrigado a você. Todas as tardes, não esqueça de uma coisa, Fernando Choque. Nesse programa, todos dormimos bem ou não? Todos dormimos bem. Todo mundo, né? Dormimos bem. Tá bom. Alguns deveriam dormir mais, tá? Tá bom, então. Só quero te dar essa dica aí. Alguns dormir pra sempre. Pra não ficar ligando pro cara aí.